Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia de hoje, estamos e agradecemos a Deus, porque estamos celebrando a Santa Eucaristia, em comunhão de modo muito especial com todos os bispos do Regional Nordeste 5, com nosso administrador diocesano, o Padre Nadir, da Diocese de Balsas. Queremos, nesta celebração, caríssimos irmãos e irmãs, rezar por todo o povo brasileiro e, de modo especial, pelos nosso povo do Maranhão. Queremos também, neste espírito de comunhão, estarmos em sintonia com os nossos padres, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, todo o povo de Deus, que diante das aflições, que diante das dificuldades, sejamos perseverantes e possamos caminhar como discípulos e discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, a Igreja celebra a festa do martírio de São Bonifácio e, ao mesmo tempo, celebramos neste dia de hoje, dedicamos o dia de hoje ao meio ambiente, à ecologia. Somos chamados e chamadas a vivermos com muita intensidade a fidelidade à palavra de Deus, nos comprometendo com o seu reino, nos comprometendo com a vida humana e de toda a criação. É um convite, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós, neste espírito de comunhão, nesse espírito de solidariedade, caminharmos segundo a vontade de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante de grandes dificuldades. Muitas pessoas já morreram, muitas pessoas infectadas pelo coronavírus. Então nós precisamos estar em sintonia com todas estas famílias, rezando por todas as famílias, em solidariedade nesse espírito fraterno, nesse espírito de comunhão, pedindo a graça de Deus, pedindo que o seu amor esteja sempre em nós, para nos dar esperança, para nos fortalecermos e caminhar segundo a vontade do Pai. Mas também, caríssimos irmãos e irmãs, é neste tempo que a gente vê com mais clareza também dificuldades que são constantes em nosso meio. Precariedade da saúde, ameaça e violência contra as comunidades tradicionais, contra os povos indígenas, invasão nos seus territórios. Observamos também como cresce, como é grande o número de trabalhadores informais, como as nossas grandes periferias, das grandes cidades, das médias e pequenas, estão cheias dos nossos irmãos e irmãs empobrecidos. É importante percebermos também, com muita, eu diria, com muita tristeza, o ódio que às vezes vai imperando, o desrespeito, a discriminação. Tudo isto são fatores que prejudicam a nossa vivência de comunhão, a nossa vivência fraterna.
Olhando esses dias, os jornais, estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a morte barbaramente de um negro. Mas olhamos também no nosso próprio Brasil, uma criança indefesa de 5 anos de idade, que simplesmente, eu diria, é deixada sem os maiores cuidados. Precisamos cuidar da vida, precisamos perceber que diante de Deus somos todos iguais. Por isso, precisamos rezar para que de fato possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Mas percebemos também ainda outros desafios, caríssimos irmãos e irmãs. Como é importante percebermos as questões ambientais, a invasão dos garimpos em territórios das comunidades tradicionais, a exploração do minério também, prejudicando as comunidades nativas. Olhar também, basta chegar em cada cidade do nosso Maranhão, o cartão postal, às vezes é o lixão que nós encontramos. Então, são essas situações. Nós percebemos a grande utilização de agrotóxico também, e percebemos tantas e tantas outras situações. Celebrar a Santa Eucaristia é trazer a vida humana, é trazer a vida do planeta, para que assim possamos, com a graça de Deus, descobrirmos caminhos que nos levam à vivência da fé, que nos levam ao compromisso com o ser humano e com toda a criação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar a Santa Eucaristia é trazer para o altar de Deus todos esses sofrimentos e dificuldades, mas também nos deixar iluminar pela palavra de Deus. A palavra de Deus nesse dia de hoje, o que nos diz? Paulo faz elogios a Timóteo pela fidelidade de seguir o seu exemplo no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança. E ele diz também nas perseguições e sofrimentos. E isso nos faz pensar como estamos vivenciando o nosso testemunho no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está sendo as nossas ações, a nossa disponibilidade, nos colocando em defesa da vida humana e de toda a criação. Precisamos nos deixar conduzir por esta palavra. Paulo nos dá uma outra iluminação. Ele demonstra para nós a importância das Sagradas Escrituras. Paulo diz que ela comunica a sabedoria e também, inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar e para corrigir, para educar na justiça. Portanto, esta palavra nos leva a um compromisso com o mundo mais justo e mais fraterno, com o mundo mais solidário. Neste sentido, é importante percebermos o que nos diz a respeito da palavra o profeta Isaías. No profeta Isaías, ele vai dizer, o próprio Deus, que a palavra é como a chuva que cai.
Uma vez que molha a terra, nasce as plantas, germina e começa a produzir fruto. Ele diz, assim acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que eu decidi, realizando a missão para a qual eu enviei. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, percebermos a força da palavra de Deus que nos faz agir e que nos faz caminhar. Nas nossas diretrizes gerais da igreja no Brasil, é destacado um dos pilares, a palavra. No nosso regional Nordeste 5, destacamos no nosso planejamento a importância da palavra para alimentar as pequenas comunidades, para alimentar as nossas igrejas domésticas em casa, para nos fortalecer e nos instruir, para caminharmos segundo a vontade de Deus. Que a palavra de Deus seja luz a iluminar a nossa vida e o nosso coração. Jesus, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está ensinando no templo. O Evangelho de Marcos descreve a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O momento, Cristo está ensinando os discípulos a conhecerem quem Ele é, a perceber quem é a sua pessoa. Em outro momento, vem o confronto com os mestres, com os doutores da lei. Ele começa a sofrer a perseguição. E assim, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus Cristo é confrontado diante dos mestres. E a grande pergunta é se ele é da descendência de Davi ou não. Precisamos olhar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não simplesmente como descendência do ser humano, mas ele vem do Pai. Isto é difícil para eles acreditarem e também a própria multidão. Basta olharmos no capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, o que acontece? É o povo que está vibrando, é a multidão que está dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei que vem em nome do reino de Davi. Então isso vai descrevendo como a multidão e os doutores da lei se comportam. Jesus Cristo não veio para restaurar o reino, mas Jesus Cristo veio para trazer uma nova mensagem, para trazer uma palavra nova. Por isso, no Evangelho de Marcos, se recorre ao Salmo 110, para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo vem do Pai. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, como é destacado no Evangelho de São Marcos. Se olharmos essa missão de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, vamos perceber o que diz no início do Evangelho de Marcos. Diz o Evangelho: todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? O ensinamento novo é com autoridade. A autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo é serviço. A autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo é doação. A autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo é anunciar o reino de Deus. Por isso, eis o convite também para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a Santa Eucaristia neste dia de hoje, agradecemos a Deus pela nossa caminhada, agradecemos a Deus por tanta solidariedade que nesse tempo difícil está acontecendo em nosso meio, partilha, fraternidade, nos colocando a serviço dos mais pobres e dos marginalizados. É um convite
para todos nós, para caminharmos como discípulos e discípulas segundo a vontade de Deus. Neste dia de hoje, trazemos o altar de Deus, a Santa Eucaristia, a nossa vida e a vida de nossos irmãos e irmãs. É interessante, olhando esse dia do meio ambiente, olhando o dia da ecologia, o que diz o Papa Francisco. Ele nos diz: a criação encontra a sua elevação na Eucaristia. Eucaristia é por isso mesmo um ato de amor cósmico. E aí ele afirma, sim, cósmico, porque quando tem no lugar um pequeno altar de uma igreja da aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada de um certo modo sobre o altar do mundo. Precisamos tomar esta consciência, precisamos que a Eucaristia seja esse nosso alimento para fortalecer a nossa caminhada, a nossa missão, e assim vivenciarmos segundo a vontade de Deus. Diz mais o Papa Francisco: a Eucaristia é também fonte, luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente e leva-nos a ser guardiões da criação inteira. Que a palavra de Deus, as palavras do Papa Francisco, a Santa Eucaristia, nos motive sempre para zelar pela vida humana e pela vida de toda a criação. Eis o convite, caríssimos irmãos e irmãs. Diante dos desafios, diante da dificuldade, nos mantemos perseverantes como discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como igreja no Maranhão, agradecemos a Deus e queremos caminhar nesta unidade, com os nossos povos tradicionais, com os nossos indígenas, com os nossos irmãos e irmãs que estão na periferia, de modo especial, aqueles e aquelas que são desassistidas. Que o amor de Deus nos fortaleça e nos ajude a caminhar na fé, nessa disponibilidade de serviço e de doação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nos coloquemos diante de Deus para manifestarmos os nossos pedidos, confiante no Deus amor, no Deus misericordioso, presente na nossa caminhada e na nossa missão.